O que aconteceu foi um crime, onde o motorista assumiu o risco de um acidente, já que, segundo testemunhas, ele vinha em alta velocidade e fazendo ultrapassagens perigosas. Mas para o Ministério Público não foi intencional e o motorista não deve responder pelo crime de forma dolosa, quando assume o risco de matar. A defesa da família vai tentar convencer a justiça de que o autor do acidente, onde uma pessoa morreu, tem culpa sim e deve responder por isso. Essa sensação de impunidade aumenta tudo isso, né? Faz a gente não acreditar em mais nada, sabe? Não vê mais sentido em nada. Você vê, quando a gente fala numa situação como essa, você não acha, você de casa, queria saber a tua opinião, você não acha quando a gente entra num veículo e você sabe a sua responsabilidade, quando você está em alta velocidade e faz manobras que não estão dentro da legislação, quando você coloca em risco, a sua vida é problema seu, mas coloca em risco a vida das outras pessoas, você tem que arcar com essa consequência? Você acha que sim ou você acha que não? Uma conversão que a pessoa faça, uma mudança de faixa, quando você tem uma linha contínua, quer dizer que você não pode mudar de faixa. Quando você não pode virar à esquerda, como você normalmente vira, e você escolhe essa atitude, você não é responsável? Uma conduta criminosa, Sim. né? É Claro, doloso, tem eu que acho que ser tem que visto ser, assim. tem que ser doloso. É uma É uma arma. arma, não deixa de ser uma arma que protege você, mas se você está decidindo cometer alguma coisa com a sua vida, Problema seu. agora, qual é o seu direito de acabar com a vida dos outros? E ainda nem arcar com as consequências? A Patrícia Maldonado está com a gente. Patrícia, antes de mais nada, você sabe do nosso carinho por você. E mais do que isso, não porque é você que a gente está falando isso tudo, porque isso tem que ser dito para todas as pessoas que passam por isso. Você falou na matéria, é verdade, o dinheiro não vai mudar nada agora. A questão é as pessoas arcarem com as suas escolhas, né, Patrícia? Oi, Kátia, a recíproca é verdadeira, eu tenho muito carinho por vocês todos aí da Band e nunca vou ter palavras para agradecer a voz que vocês estão dando, né, pro meu caso, mas não só pro meu caso, né, quando eu estou falando sobre o que aconteceu com a minha mãe, na verdade eu acho que eu represento tantas outras pessoas que já passaram ou estão passando pela mesma coisa, né, você sabe que eu postei no final de semana nas minhas redes sociais, o caso, eu não tinha falado nada até então, acreditando ainda na justiça, e se você soubesse a enxurrada de mensagens de gente que passou pela mesma coisa que eu e que nada foi feito, é uma coisa enlouquecedora, Kátia. Agora, é a certeza da impunidade. É isso que deixa a gente, e você falou bem na matéria, desacreditando, É. né? Na justiça. Você fala, tá bom, então a gente espera só a justiça divina? Não, a gente tem que ter uma justiça correta. Mesmo porque, pelo menos o que eu fiquei sabendo, é que esse motorista fez além de estar em alta velocidade, ultrapassar, fez uma conversão proibida também, não foi? Ultrapassagem, na verdade eles estavam numa rodovia pequenininha, a gente fala rodovia, mas é uma ligação pequena em Valinhos, quem conhece aqui lá o interior de São Paulo sabe, né, é uma cidadezinha bem pequena, pertinho de Campinas, e era uma rodovia pequena, com pouquíssimo trânsito, não tem nada de, sabe, eram 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, e aí ele vinha na via contrária e ele fazia várias ultrapassagens em alta velocidade, testemunhas disseram isso, né, no boletim de ocorrência, e ele pegou meu pai na contramão, além de tudo. Assim, é tão bizarro, sabe, Kátia, pensar que uma pessoa dessa transformou um carro numa arma, né, que é isso que Sim. vocês falaram, É. exatamente o que eu penso. Porque quando a gente passa no sinal vermelho, ou a gente anda numa velocidade muito acima do que é a velocidade do local, nesse caso a velocidade permitida era de 40 quilômetros por Então. hora, você vê pelo estado o carro do meu pai, que não precisa nem dizer que ele estava muito acima. A gente não sabe quanto, porque não teve perícia no Não teve nem velocímetro. perícia. Não teve. Mas por O que, carro menina? foi liberado. É a minha pergunta, né, Kátia? Essa é entre outras, né? E Tem outra, outras perguntas também que ainda não foram respondidas. Tinha uma câmera de segurança de um condomínio que ficava quase em frente ao local do acidente. No dia do acidente, meu irmão chamaram na delegacia, meu irmão para ver numa sala as imagens, que aí qualquer pessoa que tenha feito uma aula de física na vida sabe que com aquela imagem você vê a distância percorrida, né? E quanto tempo a pessoa demorou para chegar nessa, né, fazer para saber a esse percurso. velocidade. E aí? Exatamente.
E aí que essas imagens não foram, não Não foram juntaram pro... nos autos. Não. Não se sabe por quê. Disseram que quando foram pedir oficialmente do condomínio, as imagens já tinham sido apagadas. Gente, mas Então, isso é assim, muito Kátia, primário, concorda? É um erro primário. Isso não é um erro cá entre nós de uma pessoa que está apta a ter um cargo de delegado, por exemplo, concorda? Esse condutor, ele tem dinheiro? Tinha dinheiro? Não. eu não Sabe? conheço Você acha que pode ter para te falar apagado bem a verdade, eu não quero propositadamente? nem saber nenhum tipo de detalhe. Não, por que que eu estou te É, perguntando isso? Porque às vezes a gente sabe também, infelizmente, como funciona no nosso país, tá? que quando a pessoa tem amigos influentes, quando a Sim, pessoa sim. tem dinheiro, Uhum. aí, eu não estou dizendo que é esse caso, eu estou só dizendo que acontece. Por isso que eu te perguntei se ele era uma pessoa bem influente É, na cidade. As pessoas acabam tendo facilidades, o que na verdade, o que a gente chama de facilidade, que é o jeitinho brasileiro, que é você burlar as leis. Porque não faz sentido. Porque se ele ainda fugiu do acidente, nem foi ver como estava o seu pai e tua mãe. Então aqui você tem uma sucessão de crimes que ele cometeu. Não foi um crime, foram vários crimes, exatamente. concorda? Exatamente, eu não consigo entender como é que alguém comete um crime como esse E dorme, e né? ainda e olha a pessoa no carro. Meu pai ficou no carro machucado, meu pai teve uma lesão na bacia, e tem dificuldade para andar até hoje, 6 meses depois do acidente. Ele não consegue ficar em pé durante muito tempo, nem percorrer longas distâncias, tudo tem que ser com o apoio da muleta ou da cadeira de rodas. Enfim, quer dizer, isso diante do dano psicológico é nada, mas Mas a é agonia dele importante que dentro se do diga. carro, desse jeito vem de sua mãe, desacordada. Exatamente, exatamente. A pessoa não vai na porta do carro Ah, para falar assim: gente. "Ô, vou ligar para o 190, vou chamar aqui sabe, a ambulância, eu vou", sei lá, qualquer coisa. Não foi na porta do carro, deixou Como meu pai agoniado. dorme e como vive essa pessoa? Com essa consciência limpa? Ah, gente, Ah, nem desculpa, vou lhe sei. dizer. E o delegado também, eu vou te dizer que eu também culpo o delegado nesse sentido. Porque se você tem um acidente, você tem que averiguar.